abrir Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo de número 26. Diz assim: porquanto não temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Aleluia. Vamos orar a Deus mais uma vez, pedindo a sua graça e a sua misericórdia pela sua palavra trazida aos nossos corações nessa noite. Senhor Deus, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, e pedimos que o Senhor venha nessa noite, ó Senhor, falar aos nossos corações. Deus, humildemente queremos isso e pedimos isso. Não somos nada, Senhor, sem a tua palavra. Podemos viver nessa terra, ó Deus, sem qualquer conforto, sem qualquer ajuda, mas sem a tua ajuda, sem a tua misericórdia, sem a tua palavra, Senhor, o que será de nós? Não podemos, Senhor, nada. Por isso te pedimos mais uma vez, fala com a tua igreja, com o teu povo e com todos aqueles que hão de ouvir esta voz, esta mensagem do Senhor nesse momento. Que seja Deus falando, não o homem. Que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. E aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E aqueles, Pai, que são teus, possam estar com o coração aberto e pronto para ouvir a tua voz. E acolher essa voz com mansidão, com amor em seus corações. Para a glória do teu nome nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sente-se, meu irmão, por favor. Graças a Deus. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O Senhor disse que não tem nada. Quando Ele fala nada é porque não tem coisa alguma encoberta que não venha a ser revelada, oculta que não venha a ser conhecida. E Deus mostra isso de tantas maneiras. Você olhando para a natureza, você percebe isso de uma forma maravilhosa. Você olha, por exemplo, a questão da semente. Você planta a semente e ela fica ali escondida no solo, oculta aos olhos dos homens e ninguém a vê. Ela está no oculto. Eu de vez em quando eu vou ali na chácara do Admário, ele está agora plantando cana, plantando muda de enxerto, e também vai plantar milho. Aí ele planta lá os seus milhos e me mostra a plantação, né? Só que você não vê milho, só vê terra. Mas o milho está lá. O milho está lá oculto. E quando o sol se levantar, a chuva cair, os dias forem passando, aquilo que está oculto, aquele milho que está oculto, vai se manifestar. Aquilo que está oculto vai ser revelado. E tudo que tem vida é revelado. Você não tem como esconder aquilo que tem vida, porque a vida se manifesta. E a vida daquela semente vai se manifestar. E aquilo que durante dias, ou dependendo da semente for plantada, meses, esteve oculto, vai chegar um determinado dia que aquilo vai ser revelado. Aquilo vai se manifestar. Porque existe uma vida ali. E tudo que tem vida se manifesta. Não tem como esconder. Isso é uma lei. Joquebede, quando Moisés nasceu, ela fez de tudo para esconder o seu filho. E ela o escondeu. Fez isso muito bem durante 3 meses, diz a Bíblia. Nenhum dos guardas egípcios conseguiram achar Moisés. O pequeno bebezinho estava oculto, escondido de tudo e de todos. Mas ela só pôde esconder aquilo por um tempo. Ela só pôde esconder Moisés por 3 meses. Não tinha como esconder mais. Chegou um momento que ela tinha que tomar uma decisão, porque não tinha como mais ocultar aquela criança. Não tinha como mais ela guardar aquela criança. Então Deus a inspirou
ela põe um cesto, colocou ele dentro do cesto e falou: olha, agora tu serás entregue nas mãos de Deus. E lançou ele nas águas. E nós já sabemos a história, né? Ele foi parar lá no palácio da filha de Faraó e se tornou um grande homem de Deus, o libertador do povo de Deus. Aleluia. Então não teve como esconder, porque ali era uma vida, e a vida ela vai se manifestar, não tem como ocultar. Nós podemos tentar ocultar coisas, mas não tem como nós ocultarmos aquilo. Referindo-me ao pecado, o pecado ele possui uma vida, e a vida que o pecado tem, eu dei a ele, você deu a ele, e aquilo vai se manifestar. Aquilo em determinado momento vai aparecer. Não tem como você esconder. Aquela gestação que o pecado tem, aquela incubação que o pecado tem em nossa mente. Tiago diz que é um processo. A concupiscência nossa, a cobiça nossa, o nosso desejo, ele é atraído, ele é seduzido pelas coisas, pelo aquilo que a carne nossa gosta, e nos atrai, nos seduz. E uma vez aquele pensamento mau, aquele desejo mau concebido, ele dá à luz um filho, e esse filho se chama pecado. E esse pecado, por mais que a gente corra e tente encobrir ele, e tente escondê-lo, um dia ele vai se manifestar, porque ele foi concebido, ele tem uma vida, ele foi gerado, ele teve uma gestação, e ele é uma vida. E por mais que nós escondemos ele, nós ocultemos ele, um dia ele vai se manifestar, um dia ele vai aparecer. E o Senhor Jesus diz que não há nada que está oculto que não seja revelado. Que palavra maravilhosa e gloriosa que Jesus Cristo nos traz. Que orientação, que conselho, que despertamento Ele traz para a nossa vida. E nós reconhecermos e sabermos que nada podemos esconder. Nada podemos esconder dEle. Ele sabe todas as coisas. E aquilo que nós temos escondido dos outros, os outros um dia também irão saber. As pessoas também um dia irão ver. Nós, como homens limitados, não podemos ver ainda as coisas que as pessoas têm feito contra nós. Mas se isso não for resolvido, se isso não for consertado, naquele dia tudo há de se manifestar. No momento que Deus reservou, tudo há de se manifestar. E nada ficará oculto, nada ficará encoberto, mas será revelado. É como o caso de uma mulher que ela traiu seu esposo um ano de casamento. E eles já estavam 20 anos casados. E ela crente, mas ela não conseguia conviver com aquilo. Aquele pecado a atormentava. E ela não deixava dormir. Isso tem muito tempo que aconteceu. E um dia ela procurou um homem de Deus, que já partiu para o Senhor há algum tempo, um homem de Deus do passado. E ela procurou aquele homem de Deus e disse o que ela tinha feito. E ele falou para ela o que a Bíblia diz para nós. Ele disse: confesse para o seu marido. Vá ao seu marido e confesse o seu pecado a ele. Mas ela disse para ele: como eu posso fazer isso? Se eu confessar isso para ele, ele vai me abandonar. Oh, irmãos, a resposta daquele homem, que homem usado, que homem nas mãos de Deus. Ele disse para aquela mulher: olha, minha irmã, Deus já te abandonou. Por quem você deseja ser abandonado? Deus já tem te abandonado. Vai e confessa ao teu marido. E eles conversaram ali. Ela ficou convencida de que esse era o caminho, e ela ia orar, buscar uma maneira, buscar uma forma de tratar aquilo, porque não poderia ser do supetão, de qualquer jeito. Mas antes dela sair, ele disse assim: olha, pode ir, porque o teu marido fez a mesma coisa contigo. E ele fez isso tem mais ou menos 2 meses, com a sua secretária. E quando você confessar isso a ele, ele vai confessar o que ele fez a você. E Deus vai restaurar o casamento de vocês.
E foi o que aconteceu. Ela foi até o seu esposo, e o seu esposo também tinha feito a mesma coisa, confessou para ela. E o casamento dos dois foi restaurado, porque era a única forma de parar aquilo. Aquele pecado que estava oculto, aquele problema, aquele erro cometido, a única forma de parar aquilo era a confissão. A única forma de parar aquilo era o arrependimento, era o sangue. Não tem outra coisa que pararia aquilo, que resolveria aquilo. Não tem outra coisa que resolve esse pecado oculto, escondido, esse erro que nós carregamos. Não tem outra coisa que resolve. É só o sangue que para isso. É só o arrependimento que para isso. É só a confissão que dá um basta nisso. Senão nós vamos carregar isso por toda a nossa vida. E não vai adiantar, porque tudo que está oculto um dia vai ser revelado. É como a história daquele príncipe. Um belo príncipe, jovem, bonito. E ele carregava um rubi na testa. E as mulheres achavam ele muito lindo e suspiravam por causa dele, sua beleza. E admiravam aquele rubi que ele carregava no meio da testa, uma joia linda. Até que um dia uma daquelas jovens felizardas casou-se com o príncipe. E ela estava feliz da vida por ter casado com aquele belo príncipe. Um homem desejado, um homem tão elegante. Mas na noite de núpcias, aquele príncipe tirou o rubi. E aquele rubi escondia uma lepra que estava na sua testa. Tão grande foi a sua decepção. Mas nós fazemos igualzinho a esse príncipe. Nós carregamos rubis, nós carregamos máscaras, nós carregamos coisas para esconder a nossa lepra, para esconder o nosso pecado. Quantas coisas nós fazemos, vamos dizer assim, entre aspas, as boas obras, para serem vistas pelos homens, como Jesus disse a respeito dos fariseus. Quantas boas obras nós fazemos para chamar a atenção das pessoas para aquelas obras, para aqueles feitos. Mas por trás daquilo está a nossa lepra, a qual nós na realidade estamos querendo esconder através dos nossos feitos. Quanta aparência espiritual às vezes nós carregamos, quanta aparência de santidade, de bom menino, de boa menina. E às vezes os pais estão até enganados com seus filhos, porque eles trazem uma aparência para eles, mas por fora eles pintam em borda, como diz a história. Aquilo tudo é para esconder o que eles fazem por trás. Aquilo é o rubi que muitos de nós carregamos para tentar esconder a nossa lepra. Isso é um subterfúgio psicológico do ser humano. Mas nós temos que ter uma consciência divina. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E nós não podemos usar essas armas, porque elas são carnais, elas são malignas. E elas são fracas demais. Vai chegar o momento que aquilo vai cair. Vai chegar o momento que a casa cai, que a máscara cai, e tudo que está oculto é revelado. Tem um ditado popular que diz que a gente só conhece a pessoa quando vive com ela. Só quando vai viver. E ainda assim não conhece. Ali na aparência, ali no encontro, ali no romance, é tudo tão bonito. Ali na convivência, tanta coisa boa. Às vezes até para conquistar. Mas na hora que vai por mesmo teto, muita coisa que está oculta começa a ser revelada. O temperamento começa a ser revelado. As manias começam a ser reveladas. O mau gênio começa a ser revelado. E aí, muitos se decepcionam. Mas é a lei de Deus. É a lei natural das coisas. Aquilo que tem vida se manifesta. Não tem como esconder aquilo que é vivo. E o pecado é vivo. Ele está vivo em nossa carne, lutando em nossos membros, querendo se manifestar com obras más. E nós podemos nos esforçar para esconder aquilo.
só por um tempo. Davi se esforçou tanto para esconder o seu pecado. Agora, a gente vê como o homem é fraco. E a gente vê que quando a gente é enredado pelo pecado, como a gente se torna tão fraco ainda. A Bíblia diz que aquele que é vencido se torna servo do que o venceu. E Davi se tornou servo de uma forma cega. Ele desejou aquela mulher porque ele estava no lugar errado na hora errada. Todas as coisas que nos sobrevêm de ruim, de errado, pode ver, você estava no lugar errado na hora errada. Já viu aquela pessoa que ela vê um tumulto, ela vê um acidente de carro, ela para, já quer ver. Ela para ficar vendo ali. Daqui a pouco vem um carro e ela é atropelada também. É acidentada também. Lugar errado, na hora errada. Procurando coisas que não lhe interessam. Simples curiosidade. E Davi era para ele estar na guerra. A Bíblia diz: nos tempos que os reis iam à guerra, Davi ficou no palácio. Mandou seu comandante, seu representante, e ficou no palácio. Por isso que ele estava no lugar errado, era para ele estar lá na batalha. Se ele estivesse na batalha, ele estaria com o mesmo espírito de Urias. Quando você vê, irmãos, olha, quando você vê a história de Urias, o discurso dele, a postura dele, de quem estava ali na guerra, de um homem que estava envolvido com a causa de Deus, você vê que diferença dos dois. Que fase ruim a de Davi, e que fase abençoada de Urias, porque Urias estava envolvido com as coisas de Deus. Urias estava lá na peleja com os outros. E você vê a diferença dos dois, justamente porque um estava no lugar que deveria estar, o outro não. A lição para cada um de nós: como é que você quer extrair espiritualidade de quem está no lugar errado? Você não tira, não extrai dali, não tem de onde sair. E Davi adultera com a esposa. Aí ele já traz uma forma para encobrir, para cobrir. Vamos cobrir isso aqui. Eu sou o rei, eu tenho poderes, eu tenho meios. Manda chamar Urias. Urias, vai para sua casa, Urias. Urias, vai ficar com sua esposa, vai deitar com ela, vai dormir com ela. Que aí eu me livro desse problema. Aquela resposta de Urias, ela machuca o coração da gente. Urias falou: como eu posso ir? Deitar com a minha esposa, descansar na minha casa, dormir na minha cama, enquanto a arca do Senhor está lá no relento. O povo do Senhor, do exército do Senhor, está dormindo debaixo das árvores. Como é que eu vou para minha casa me alegrar e descansar? E ele dormiu na escadaria do palácio. Homem honrado. Nós precisamos ser pessoas honradas assim, irmãos. Hoje dá vergonha de ser crente. Porque falta honra, hombridade, postura. Davi fez de tudo, até Davi para ele beber, para tentar ali. Ele não foi.
Aí mandou ele para a guerra, você sabe a história. Botou ele numa posição lá, o coitado acabou morrendo, depois que passou o luto, aí pronto, agora já é viúva, né? Agora fica com a esposa, ficou com a esposa. Mas só que a luz do profeta foi até ele e o que estava oculto foi revelado. A luz do profeta foi até ele. Isso é misericórdia de Deus, quando a luz de Deus vem até nós, nos alumiar, mostrar nossas fraquezas, para nós reconhecermos: ó Deus, pequei contra ti somente, perdoa-me, Senhor, eu quero consertar, eu estou arrependido, eu tenho falhado. Agora a pessoa fica cega para o seu erro, ela acha que cobriu tudo, ninguém está vendo. Aí fica como Davi, estava lá: não, está tudo bem agora, está tudo oculto, já resolvi. Isso aqui pronto, ninguém sabe mais o que aconteceu. Ele morreu para lá e eu estou com a viúva. Estou livre de culpa. O profeta chega diante dele, fala assim: Davi, tu és um rei que tem um juízo divino sobre ti, tu conheces os preceitos do Senhor. Eu vou te contar uma história para tu julgar. Havia um homem pobre, morava numa casinha bem humilde, e esse homem tinha uma única cordeirinha, e ele amava essa cordeirinha, e essa cordeirinha dormia com ele, no seu regaço, e era tudo o que ele tinha. E havia um homem rico, com muito rebanho. Esse homem rico recebeu um convidado importante. E ao invés dele matar do seu rebanho para oferecer para o seu convidado, ele matou a única cordeirinha do homem pobre e deu um banquete. A Bíblia diz que a fúria de Davi se indignou com aquele homem. Ele se enfureceu. A gente é bom para julgar os outros, mas se a gente julgasse nós mesmos, a Bíblia diz que nós não seríamos julgados, nem condenados com o mundo, Paulo diz. Se a gente julgasse nós mesmos, nós seríamos muito mais felizes, verdadeiros filhos do Altíssimo. Esse homem deve ser morto. E a cordeirinha deve restituir 4 vezes pelo que ele fez. Natan virou para ele e disse: tu é esse homem. Você é esse homem. E aí Deus, eu te tirei lá da estrada das ovelhas, te coloquei sobre príncipe do meu povo, restaurei a tua vida, te dei as riquezas do teu inimigo, te fiz vencedor, e tu fez o que tu fizeste. Aí ele reconheceu: pequei contra o Senhor. Mas olha, irmão, a consequência daquilo foi muito grande para ele. A consequência foi muito pesada. E Deus falou qual seria a consequência: o que tu fez em oculto, teus filhos vão te fazer à luz do dia com as tuas concubinas. Teve incesto no meio dos filhos dele. Foi uma coisa pesada. Porque Deus não põe panos quentes naqueles que ele diz que é os seus preferidos. Deus não faz isso. Deus não julga retamente. E foi assim com Davi, é assim conosco, é assim com todos nós. Deus tem misericórdia de nós. Que nós possamos tratar nossas questões com o nosso próximo. Que nós possamos amar o nosso próximo. Que nós possamos tratar bem aquele que nos maldizem. Diz a Bíblia: bem dizer o que nos maldizem, amar o que nos odeiam. Porque se tu ama apenas o que te ama, que recompensa tu está esperando?
tu é bom apenas com aquele que é bom para contigo, que galardão tu estás esperando? Os fariseus e os publicanos fazem a mesma coisa. Os homens do mundo fazem a mesma coisa. Se você só dá para a pessoa, para aquela que você já sabe que ela vai retribuir para você, que galardão, que recompensa você pensa em ter? Aí é que está a diferença do cristianismo. Aí é que está a diferença que nós temos que buscar e viver. Porque se não houver essa diferença, o que nós somos? Uma religião, um grupo de pessoas que gosta de cantar, porque Deus gosta de música. Mas queremos tudo fácil. Ser bondoso apenas com as pessoas que são interessantes para nós. E assim vai. Mas Deus pesa o nosso coração, Deus sabe das nossas atitudes. E tudo que nós tentamos encobrir vai ser revelado. As nossas atitudes, ela vai ter um reflexo, não adianta. A gente vê agora o que está acontecendo na imprensa, que choca a gente. Essas enchentes, pessoas morrendo, ficando desabrigadas, sem alimento. Famílias inteiras perdidas, bens materiais perdidos. Mas toda essa fúria da natureza estava oculta. Tudo isso estava oculto. Assim como aquele, eu não estou dizendo isso como um juízo, mas isso é fruto de quê? É desmatamento da Amazônia, é agressão ao meio ambiente, é tantas coisas que vai provocando um distúrbio climático. Chega uma hora que cai uma enchente. O homem vai fazendo o que quer, vai desmatando, vai tudo, e aquilo vai ficando oculto, reservado. Chegou agora que se rompe. Aquele juízo de Deus para Sodoma estava oculto. O povo foi pecando, parecia que estava tudo normal, mas tinha algo oculto. Quando chegou a hora, foi revelado, foi manifestado. E tantas outras coisas. Na nossa própria região, nós não temos morros, nós não temos mata. As cidades não foi feita dentro de florestas, foi feito em terra plana, em cerrado, tudo bem. Mas os nossos lençóis, agredidos, a superpopulação, o crescimento desordenado, tudo isso. Pode saber que algo oculto está na natureza. Aí vem calor, vem seca, vem falta d'água, porque não tem mais água no solo. Mas o homem está fazendo o que ele quer e ele acha que está tudo bem. Mas algo está oculto contra ele. Tem algo muitas vezes oculto contra nós e a gente acha que está tudo bem. A gente pode fazer o que quer, pode ir para onde quiser, falar o que quiser, andar com quem quiser, mas algo está oculto. E a gente não sabe que hora isso vai se manifestar. A gente não sabe. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a gente não sabe. Aquele homem que entrou no banquete sem as vestes nupciais, sem as vestes apropriadas, ele achou que não ia ser visto. Ele achou que não ia ser revelado a maneira que ele estava. E ele entrou ali e ele pensou, não, eu fico no meio do povo, eu me misturo e ninguém vai perceber. Mas chegou uma hora que o dono da festa foi até ele. E chegou até ele e disse, como tu entrastes aqui?
O que tu estás fazendo aqui? Com essas vestes impróprias. Toda a sua vida foi revelada. Não teve como ele se esconder. E aquilo que parecia estar oculto, ele pensava que estava oculto, naquela hora foi revelado. E a Bíblia diz que ele foi tirado dali, foi lançado fora, nas trevas exteriores, onde há lamentos, prantos, ranger de dentes, como diz as Escrituras. Não teve como se esconder. Tem hora que não tem como, aquilo vai se manifestar. Você vai guardando, e aquilo vai só aumentando, é como um câncer, como uma lepra. Está oculto, está encoberto, mas vai só aumentando, Chega uma hora que não tem como mais esconder aquilo. Chega uma hora que aquilo é como um vulcão adormecido. Você olha, você não vê nada, é a montanha bonita e todo mundo tirando foto, mas ali por baixo da terra as larvas estão fervendo, borbulhando, rompendo rochas, e ninguém está vendo nada, mas tudo está ali embaixo. Chega uma hora, explode. Na história tem Pompeia. Ninguém esperava. Questão de 2, 3 minutos, toda a cidade desapareceu. Quem lê a história sabe. Eu não sei qual era o nome do vulcão que tinha lá. Mas todo mundo normal, uma manhã. Todo mundo, como todas as outras. Todo mundo ali, acordaram, fazendo seus afazeres, tomando café. De repente a explosão. Tudo se acabou. Coisas ocultas, mistérios ocultos, juízos ocultos, pecados ocultos, situações ocultas, mas que no tempo vai se revelar. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar tudo pelo sangue. Eu tenho que passar minha vida pelo sangue. Eu tenho que passar meus erros pelo sangue. Eu tenho que consertar com meu irmão. Eu tenho que consertar com o cônjuge. Eu tenho que consertar com meu filho. Tenho que consertar com meu pai. Tenho que consertar com meu amigo. Tenho que consertar com as pessoas. Porque eu não quero carregar aquilo. Eu não quero ter essa vergonha que aquele homem na festa teve. Eu não quero passar essa vergonha. Deus nos livre disso. Deus nos livre dessas circunstâncias. Mas eu quero limpar a minha vida todos os dias. Todos os dias eu quero consertar. Eu quero reconhecer humildemente o meu erro para com o meu irmão. Eu quero reconhecer humildemente a minha culpa para com o meu próximo. A minha palavra dura. A minha desconsideração para com ele. O meu orgulho. Eu tenho que ter essa humildade para reconhecer. Isso é cristianismo. Isso é família. Isso é povo que se humilha. Isso é povo que tem um coração quebrantado, um coração que quer ser purificado por Deus, perdoado por Deus. Porque Jesus disse: se você não perdoar as dívidas do teu irmão, se você não perdoar o teu irmão, vosso Pai Celestial também não te perdoará. Irmão, olha, por que você vive enganado, gente? As pessoas gostam de viver enganadas, é verdade. Porque aquele engano encobre o erro dela. Aquele engano passa por cima das abominações, passa por cima de tudo que ela está fazendo errado. E ela prefere estar vivendo ali daquela forma. Mas Deus diz para a gente, Deus fala para a gente, porque Ele nos ama, nos trata como os filhos, Ele não nos engana. Ele fala: filho, confessa e deixa, que você alcança a misericórdia. Filho, perdoa o teu irmão da mesma forma que eu tenho te perdoado, porque se tu não fizer assim, tu não recebe o meu perdão. Filho, se arrepende. Você que anda na luz, que não está andando no oculto, João está dizendo, aquele que anda na luz, assim como na luz ele está,
tem comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, os purifica de todo pecado. Mas não anda em oculto, anda na luz, como Ele na luz está. Anda tendo as obras justas, como Ele é justo. Mede as palavras. Eu estava meditando no livro de Provérbios. Estava separando versículos do livro de Provérbios para a nossa página. Como aquele livro é maravilhoso. O primeiro livro da Bíblia que eu li foi o livro de Provérbios. Eu já procurei ler isso aqui umas 5 vezes. Eu não era nem crente ainda. Entrei numa biblioteca. Eu acho que eu estava até faltando aula. Estava até errado. Eu não sei. Entrei na biblioteca, passar o tempo. Eu gostava de ler as fábulas do Milor Fernandes. Achava muito engraçado o que ele escrevia. Eu já tinha lido praticamente todas. Eu fiquei vasculhando lá. Tem cada fábula, eu não vou entrar aqui não, porque a gente sai do assunto. Eu tenho umas fábulas interessantes. E eu estava vasculhando uma coisa diferente, eu encontrei Provérbio de Salomão. Eu falei, vou ler isso aqui. Meu Deus, para quê? Que coisa maravilhosa. E quanto mais aquela palavra me batia, mais eu queria. Só pegava nos meus erros. Eu falei, meu Deus. Eu falava, até o tolo se torna sábio quando ele se cala. Eu falei, Jesus, me ajuda a calar. Dizia que o tolo, o que ele mais quer é manifestar a sua estutícia, a sua tolice. Meu Deus, é isso mesmo que eu faço. Então lê esse livro, medite nesse livro. Medite na Bíblia, medite na palavra. O problema nosso, irmãos, é aquela história. Você enfia o dedo no copo d'água e não fica buraco nenhum. Porque a gente ouve uma palavra dessa. Tantas outras. E na hora da gente manifestar aquilo que a gente ouviu, a gente faz justamente o contrário. Na hora da gente fazer aquilo, ser humilde, ser manso, reconhecer, confessar, a gente faz o contrário. Aí parece que todo o trabalho, todo o esforço foi em vão. Mas não deixa cair por terra o que Deus tem falado para você, não. Deixa Deus despertar no teu coração uma fome por esta palavra. Deixa Deus despertar para você uma fome por um Espírito Santo, por uma vida santa, por uma vida que agrade a Deus. Deixa despertar nisso, você buscar isso com todas as tuas forças, procurar viver isso que Deus tem falado para você. Porque, irmãos, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. O que a gente tem que fazer é deixar a nossa vida despida diante de Deus. É difícil. Tem circunstâncias que é difícil. Tem circunstâncias que você fala assim, Senhor, como é que eu faço com isso? Com esse problema? Com essa situação? Como é que eu faço? Não, olha, o primeiro passo é você querer fazer. É você buscar de Deus o conserto. É você ir até Deus reconhecendo, Senhor, eu estou errado. Como é que eu faço para consertar isso? É tão delicado essa parte do meu erro. Às vezes roubou alguém. Às vezes feriu alguém. Tem
coisas horríveis, irmãos, que acontecem. Pais que abusam de filhas, que abusam de sobrinhas, sei mais quem. E eles chegam na igreja. Agora aquela pessoa que sofreu isso, ela nunca vai esquecer. E você tem que arrumar uma forma em Deus para resolver isso. Porque aquela vida vai sangrar a vida inteira por causa desse problema. Vai carregar aquela vida inteira. Você tem que confessar diante de Deus, pedir misericórdia. Ir a sós até com essa pessoa, juntinho com ela. Olhar no olho e falar, me perdoa. Me perdoa. Porque eu fui um instrumento do diabo na tua vida. Quantas coisas terríveis têm chegado até a imprensa, mas quantas estão ocultas ainda, até no nosso meio, ocultas. Mas olha, eu louvo ao Senhor, porque foi palavra que saiu da boca dele, e essa palavra nunca jamais cairá. Tudo isso que está oculto vai ser revelado, tudo isso que está oculto vai vir à tona, nada vai ficar, nada. Meu pai, ele faleceu 72, 73 anos de idade. Eu tinha 8 anos. Mas quando ele casou-se com minha mãe, quando eles começaram o seu relacionamento, minha mãe tinha 3 filhas, mulheres, que são minhas irmãs, por parte de mãe. E a mais nova, ela tem 10 anos a mais do que eu. E ela sendo enteada deles, mocinhas, mas ele as respeitou e a tratou como filhas, até morrer. E elas falam dele no maior orgulho. Outro dia uma foi lá em casa e tem uma foto lá bem antiga dele e conversou um pouco sobre ele. E ela falou, olha, igual o seu Heleno. E ela falou da integridade dele. E elas não eram nada dele. Agora o que nós assistimos hoje? As coisas acontecendo com o próprio sangue. Acabou o temor. Acabou. Na igreja ainda resta um tiquinho. Então faça esse tiquinho algo grande dentro de você. Porque você sem esse temor, você está perdido. Você entra pelo caminho de Davi. Você entra pelo caminho errado. Faz a mesma coisa. E não vai adiantar a gente tentar esconder aquilo. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu nem imaginava que eu ia pregar hoje. Deus sabe por que eu estou pregando essa palavra. Deus sabe. Outro dia eu achei engraçado que eu preguei algo aqui e teve gente que depois dizendo que alguém tinha contado a vida dele para mim, não sei mais o que. Como é que você conta a minha vida para o pastor, rapaz? Como é que você conta o que eu fiz? Meu irmão, Deus sabe o que você fez. Não adianta você encobrir. E eu não quero saber o que você fez, não me interessa. Isso você tem que resolver com Deus. Você tem que resolver com a pessoa que você fez. Você tem que tirar isso do esconderijo e jogar no sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus pelo sangue. Graças a Deus pela provisão de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós temos uma esperança. Nós temos uma saída. Nós temos o escape de Deus. Nós temos uma restauração.
Nós temos um sacrifício, nós temos uma misericórdia, nós temos o amor, nós temos o perdão. Então, irmão, não está perdido não. Por mais que nós temos errado, por mais que nós temos falhado, por mais que você tenha aí inutilmente tentado esconder o teu erro, levanta-te agora para uma nova vida na presença de Deus. Levanta-te agora para dar um basta nessa situação e resolver as questões que te prendem. Em nome de Jesus Cristo, vamos ficar em pé, em nome de Jesus.